Olá, meninas. Hoje nós vamos falar sobre o estresse, né? Então, vamos saber um pouquinho mais a respeito desse estresse. Então, né? Normalmente o nosso corpo ele já passa por um estresse normal, né? Devido às várias reações que ele é submetida, né? Mas quando esse estresse começa a aumentar, a gente viver uma vida mais estressante, né? Isso pode ser prejudicial para a gente. Vocês vão ver nesse assunto aqui. Então, o que é o estresse? Então, é uma resposta, né, do corpo para preservar a nossa vida. Então, é uma resposta natural, reflexa, que independe da conscientização e traz, então, para nós modificações psicológicas, neurológicas, imunológicas, endócrinas, né? E não tem uma ordem para isso. Então, é assim que é o estresse, é uma forma do organismo te defender, de preservar a vida, tá? Uma resposta natural. E naturalmente, corriqueiramente, todos os dias, o nosso corpo passa por um estresse normal devido às reações, tá certo? Então, aqui tá um tigre, né? Se um tigre aparecesse assim na nossa frente, né? Qual que seria a nossa reação? Essa reação seria fugir, né? Ou lutar ou fugir. Se a gente tivesse um pouco mais de força, mais de segurança, poderia até lutar, mas com um tigre, né? Então a nossa tendência é fugir, né? Então o que acontece? Nessa questão do estresse, não é só quando um animal muito feroz aparece pra gente, não, né? Não é só isso. Nós temos várias outras situações externas, internas, emocionais, né? Mas o que acontece? O estresse, ele leva, quando você está vivendo uma vida estressada, ele leva a uma produção maior de cortisol, que é aquele hormônio da vida, né? Que te dá vida, assim, no sentido de que te faz levantar, de ter energia, sabe? De começar o dia, só que esse cortisol aumentado, ele provoca essa sensação que você tem ali no começo de ou lutar ou fugir, certo? E aqui eu coloquei algumas situações, porque não é só questão quando aparece um animal feroz, né? Uma situação de luta ou fuga, né? Mas, de repente, a gente trabalha num trabalho que é barulhento, estressante, e isso aumenta o nosso estresse também. Nós temos aqui outros exemplos, né? Colega de profissão, aquele colega de profissão que te tira do sério, ou alguém da igreja onde você frequenta, ou alguém do clube onde você frequenta, né? Aí eu coloquei exemplos aqui de parentes, né? Cunhados, doenças, né? Existe também questão de doenças que podem, algumas doenças levam ao luto, isso tudo, tanto doença quanto luto, pode trazer esse estresse para nós, né? Questão do medo, né? Algo assim dentro da gente, o medo, a insegurança, sobre uma questão que você precisa expor para as outras pessoas ali fora, tipo uma palestra, né? Então são coisas que trazem para a gente um certo estresse, né? Ou então você, né, é empresária, você tem aquele cliente chato para lidar, ou você lida com a sogra, né? São pessoas que podem trazer para a gente algo, né? Um momento estressante, um momento que nos traz esse estresse a mais, né? Um chefe que te humilha, né? Eu mesma tive um exemplo de uma chefe que me humilhava, no sentido de ficar me expondo, né, na frente de outros clientes. Antes de eu ser Nutri, né, e trabalhar como Nutri, eu fui bancária também. Então, a minha chefe, ela não, eu não sei, eu acho que ela não foi com a minha cara. E aí, ela me perseguia, né, e me expunha, né, tinha algumas exposições assim na frente de outros clientes. E
E é uma situação chata, né? Constrangedora. Mas enfim. E, e, por exemplo, a gente tem algo também, né, que nós passamos, que foi a pandemia, né? Que foi uma situação de estresse em que todos, né, todos nós ficamos estressados por algum motivo. Então, é o nosso corpo, as circunstâncias da nossa vida podem nos levar a ter estresse, um estresse aumentado por várias situações, ok? Então vamos ver como são essas fases do estresse. Então aqui nós temos algumas fases, tá? 4 fases. Então essa fase de alerta, que é uma curta duração, é aquela preparação que o seu corpo te dá para lutar ou fugir. E essa fase, ela é classificada como uma fase positiva, né? Que é uma fase de proteção a você, né? A sua sobrevivência. Aí nós temos a fase de resistência transitória, que é mais longa. Então, quando esse estresse ele se estende, né? Nós temos essa fase da resistência transitória. Ela é mais longa que a fase de alerta. Então, nessa fase, o organismo já começa a utilizar os estoques de nutrientes que você tem, vitaminas, minerais, aminoácidos, tá? Aí, se esse estresse vai continuando, à medida que vai passando o tempo, ele vai entrando em outra fase, fase de resistência duradoura. E a partir dessa fase, as respostas que o seu organismo te dá podem ser mais prejudiciais que o próprio agente que está te estressando, entendeu? Então, o seu organismo já começa a responder de maneira a te dar sintomas, tá? Com relação a esse, e muito maiores do que o próprio prejuízo que o estressor está te dando. E nós temos uma fase mais crítica, que é a fase de exaustão, que ela pode durar, né? Que ela pode, que o tratamento, na verdade, pode durar de 1 a 3 anos. E é o que acontece aí? Há um prejuízo na capacidade do organismo de liberar hormônios, células de defesa, entendeu? Então, você tem aqui nessa fase um esgotamento dos estoques dos nutrientes, a exaustão das supras renais, né? Que é o local onde fica em cima dos rins, onde produz o cortisol, produz outros hormônios, tá? E pelo fato do estresse fazer o nosso corpo produzir muito cortisol, essa glândula, né? Ela vai cansando até chegar a um ponto de exaustão, que é essa última fase, né? Que a gente conhece até como burnout, né? Que é aquela situação assim onde a pessoa tá tão fadigada, tá tão estressada, que ela quer chutar o pau da barraca. Então aquela frase, né? Certeira assim que não quero chutar o pau da barraca, eu não aguento mais. Então tá nessa fase de exaustão. E é perigoso chegar nessa fase porque dura de 1 a 3 anos para se fazer um tratamento, para recuperar, entendeu? A questão dessas glândulas das suprarrenais, ok? Vamos então mais para frente. E aí, nós vemos aqui o seguinte: o estresse ele é diferente para o homem e para a mulher. Então, assim, o homem ele lida bem com o estresse. O corpo dele ele já foi preparado para desbravar, para enfrentar situações arriscadas, perigosas, né? Ele lida muito bem com o estresse, tá? Só que nós mulheres não fomos feitas para o estresse. A mulher ela sofre mais, né? Pois a nossa estrutura é diferente, tanto física quanto emocionalmente. E no estresse é tão mais difícil para nós que o nosso útero fica em sofrimento, né? Por exemplo, alguns hormônios importantes para a mulher, que estão na mulher também, como a testosterona, a progesterona, também elas deixam de ser produzidas, porque o organismo
levar nutrientes para a produção do cortisol, porque se o organismo está em estresse, o que que ele faz? Ele produz mais cortisol para ver se o organismo reage, entendeu? E aí, nessa produção excessiva de cortisol, você está utilizando nutrientes que poderiam ser utilizados, que deveriam ser utilizados para a produção de hormônios. Então, nessa fase, a mulher se prejudica, né? Se prejudica, então a libido cai, por exemplo, entende? Então, é diferente. Então, lembre-se sempre, a mulher não foi feita para lidar bem com o estresse, tá? E vamos dar uma olhada como acontece a questão do apetite numa situação de estresse. Então, nós temos dois tipos de pessoas: aquelas que são hiperfágicas, ou seja, comem muito, né? E isso meio que contraria o caminho normal que o estresse proporciona, né? Então, ao invés de não comer, ela come, a pessoa come. Então, elas são pessoas hiperfágicas. E temos as pessoas hipofágicas que não comem. Por quê? Porque a ansiedade é, é tão grande nesse momento de estresse, né? Que comer não é a prioridade. E sim lutar ou fugir. Então, aquelas pessoas que sentem geralmente aquele nó na garganta e não conseguem comer de jeito nenhum. Então, são esses dois tipos de pessoas. E aqui, nesse quadro aqui, vou mostrar para vocês algumas situações que acontecem em nível de estresse, tá? Então, existem situações no corpo que acontecem no corpo todo, eu vou falar aqui para vocês. Fight or flight response, que é luta ou fuga, né? Resposta da luta ou fuga. Então, nós temos alterações na visão, que a pessoa enxerga como se fosse assim num túnel, né? A perda da audição. Então, a visão do túnel é para olhar somente numa direção para fugir, entendeu? Aí nós temos também uma respiração mais rápida, um aceleramento do coração, uma aceleração do coração, tá? A conversão de glicogênio que estão nos músculos para a glicose, para ter energia, tá? Então, o fígado vai converter esses glicogênios em glicose para obter energia para correr, certo? E nós temos também uma digestão mais lenta, e nós vamos falar aqui a respeito do sistema digestivo mais profundamente, né? Nós temos uma tensão nos músculos, a produção de hormônio, né? Aqui na suprarrenal, então há uma produção de hormônio do cortisol aqui, à medida que esse estresse aumenta, tá? E também pode ter um relaxamento nas vias urinárias. E isso faz com que nós tenhamos aquela vontade de urinar, né? De fazer o xixi. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas alterações do sistema digestivo, tá? Então, no começo do estresse, nas primeiras fases, a capacidade digestiva ela diminui. Então, há uma redução na produção de suco gástrico, do fluxo sanguíneo, né? Pois tem essa preferência que os órgãos envolvidos sejam aqueles que estão envolvidos na luta ou na fuga. Então, o que que vai ser importante nessa hora? É o cérebro e os músculos dos braços e das pernas. São órgãos envolvidos na luta ou na fuga. Então, no começo acontece isso com o sistema digestivo, tá? Aí depois vem a motilidade intestinal aumenta, então quer dizer, o movimento do intestino ele começa a funcionar mais apressadamente para desfazer-se, olha só, do peso inútil, que em nada contribui para a luta-fuga. Então, isso pode ocorrer também com a bexiga. Então, pode dar aquela situação, aquela diarreia, aquela que você não consegue segurar o número 2, certo? E isso para quê? Para aumentar, para desfazer-se do peso inútil. Porque nessa hora eu quero lutar ou fugir, né? E aí,
Temos também uma duração maior do estresse, à medida que o estresse vai aumentando, né, e ficando mais constante e maior, as reações vão se intensificando. Então, com relação ao sistema digestivo, pode futuramente aparecer doenças, gastrite, úlceras e doenças intestinais, ok? Nós vamos dar seguimento no próximo vídeo, tá?